Olá, boa tarde. Começamos mais um ABC das Mães para vocês. E hoje nós vamos falar sobre próteses dentárias. Conhece alguém que usa? Ou alguém que você fala, poxa, preciso usar? Ou então perdeu um dente, de repente precisa encaixar um ali? Assista o nosso programa porque a nossa odontopediatra, a doutora Aline Giampietro, estará aqui para tirar todas as suas dúvidas. Aproveita e marque os amigos, quem você acha que gostaria de ver esse tema, na página da TV Mais ABC Oficial no Facebook. Enquanto o programa rola aqui na TV, canal 527 da NET, lá também fica rolando ao vivo. Então vocês podem escrever ali suas dúvidas, marcar os amigos que vocês acham que deva assistir esse programa e compartilhar também, né? Para que o nosso ABC das Mães chegue ao maior número de pessoas. Lembrando que estamos aqui todos os dias a partir das 14 horas e nas nossas redes sociais 24 horas por dia, né, minha gente? Tem o grupo no Facebook, lá vocês encontram todos os produtos e serviços aqui do nosso ABC com desconto, que a gente ama. Tem fanpage, tem Instagram, quer acompanhar a rotina, né? O dia louco aí das mães, do ABC das Mães, entra no Instagram também, tá bom? Agora, eu vou dar um recadinho para vocês de um parceiro do ABC das Mães. Parceiro, que são parceiros do ABC das Mães? São as melhores empresas, como eu já falei, que tem descontos para vocês. E sabe de quem eu estou falando? De uma grande rede do IASES, de escola de idiomas, tem descontos exclusivos aí para o ABC das Mães. Então, se você precisa de inglês rápido, no IASES tem. Para melhorar o seu inglês ou espanhol, no emprego ou numa viagem, corre para o IASES e as unidades participantes são São Caetano do Sul, Centro de São Bernardo do Campo e Ruge Ramos. São essas as unidades do IASES que vocês vão encontrar descontos numa tabela exclusiva só para o ABC das Mães. Chique, né? Ai, gente, eu fico toda animada com essas coisas, adoro. E agora, a gente vai falar sobre próteses dentárias, porque a nossa dentista linda, maravilhosa, fofa, já chegou aqui, doutora Aline. Boa tarde. Você que obrigada é uma fofa. Por ter vindo. Boa tarde, Cláudia. Obrigada mais uma vez. E hoje, a doutora Aline, ela é odontopediatra, né? Então, a gente sempre fala dos dentinhos das crianças, enfim. E hoje nós vamos falar das próteses. E eu não sei, vou perguntar para ela. Prótese dentária é só para idoso? Só idoso usa prótese ou isso já... Não, Cláudia, tem adulto que já perdeu um dentinho, enfim, precisa colocar. Quem precisa usar prótese? Todas as pessoas que chegaram aí, passaram por uma situação de perda dentária, seja uma criança, um adolescente, bebezinho também, a gente faz uso de prótese. E os idosos é o que a gente mais atende, né? Mas perder o dente já faz uso de prótese. Porque tem que encaixar, aquele buraquinho não pode ficar ali, né? A gente tem que encaixar alguma coisa ali, hein? No caso aí seria a prótese, é isso? Isso mesmo. Os dentes, eles agem como parceiros. Então, o de baixo tem que morder com o de cima. O dente do lado, ele se apoia no dente que está no meio. Então, se você perde um dente de baixo e o parceiro de cima está ali, a intenção dele é de extruir, ou seja, de descer. E isso acontece com o de baixo também. Se você não tem o de cima, o de baixo, o dente inferior, ele vai subir. E os laterais, eles vão tomar espaço daquele dente que não está mais ali. Então, o ideal é fazer uma boa avaliação e indicar uma prótese mais adequada para aquele caso. Gente, isso acontece mesmo. Eu tô lembrando aqui, quando eu era criança, eu tinha uma conhecida lá na Itália, que ela tinha um dentão bem comprido, assim, ó. Bem grandão, porque provavelmente o de baixo não tinha e ele cresceu. Pode ter acontecido isso, sim. Gente, aí o dente continua crescendo, descendo? Desce até a perda dele. Ele desce por completo, é silencioso, não dói e o paciente acaba perdendo aquele dente. Por conta de um, você acaba perdendo 2 ou mais dentes, porque é um efeito dominó. Se você perdeu um, os laterais, eles vão tomar espaço do outro. E aí ele vai acabar tendo uma mobilidade também, vai expor a raiz porque ele fez a movimentação. Então, você vai perder esses vizinhos também. Então, tem que ficar atento a isso, tem que fazer um esforço aí e ficar atento lá nas consultas do seu dentista para corrigir isso. E agora, a doutora Aline falou que até os jovens utilizam próteses dentárias, crianças. Quais são os tipos de próteses para eles? Eu nunca vi. Então, para a criança, eu não trouxe uma foto hoje, mas eu fico devendo esse tema para a criancinha. Por exemplo, um bebê caiu, bateu com a boca no chão. Se essa coroa, né, que é a parte do dente onde todo mundo enxerga, se ela fraturou, existe um pino de fibra que é colocado dentro dessa raiz do bebê e é feita uma coroinha com o material adequado para aquela idade. Então, as crianças hoje elas não precisam perder mais aquelas fotinhos de infância, ficar com aquela janelinha antes da época. É muito comum hoje fazer uma coroa, um pino, colocar uma prótese numa criança de 1 ano,
2 anos, 3 anos. Os adolescentes, em geral, acabam perdendo o dente por conta de trauma mesmo. Acidente, aquela irresponsabilidade, sabe? Ah, vou subir aqui, vou pular daqui, vou andar vou fazer o esporte tal, e não tem aquele cuidado, acaba fraturando. Os esportes como, por exemplo, luta, o paciente acaba perdendo o dente se não tiver aquele protetor bucal. Então, a gente vê que a cada dia os adolescentes e as crianças, por exemplo, criança de 10 anos que praticam um esporte radical, não tem protetor, acaba perdendo o central. As crianças que têm o dente um pouquinho mais para frente, sabe aquele dentinho meio que da Mônica ali, para ficar mais claro para todo mundo entender. Bateu ali, às vezes precisa de uma prótese mesmo para reconstruir. Então, a cada dia está mais cedo. E a prótese, no caso aí das crianças, é a mesma coisa? É aquela que encaixa com parafusinho? É a mesma coisa? Depende. Existe aquele pivô, né, que é aquela coroa que todo mundo conhece. Então, coloca-se o pino dentro da raiz e faz um dente novo. Depende da perda. Se o paciente perdeu com a raiz e tudo, dependendo da idade, a gente faz uma prótesezinha colada nos dentes vizinhos. E quando o adolescente tiver uma idade, 17 anos, 18 anos, faz-se um implante, se tiver o osso ali na região. Então tem que tomar cuidado durante esses esportes, porque só cresce o número, viu? Não, e é verdade, quando eu era criança, até mandar um beijo pra minha amiga Eliane. Nós estávamos brincando sabe aquela brincadeira que você gira assim, ó? E a gente falava currupiu, e eu soltei ela caiu, bateu, quebrou o dente da frente. Então, isso acontece muito mesmo, a criançada não pensa em que vai machucar a boca, né? Sim. Então é muito comum mesmo. E então, quando é mais jovem, coloca essa prótese, depois o implante mesmo. Depois o implante. Se perdeu com a raiz, ou se for necessário extrair aquela raiz porque o tamanho da perda ou da fratura teve que fazer a extração, um certo período depois faz o implante, sim. Tem que acompanhar muito, porque se ficar muito tempo sem o dente, por mais que tenha um postiço, o osso entende que ele não tem mais que ser fabricado. Então, aquele adolescente pode perder a chance de fazer um implante futuramente. Ah, porque esse osso aí pode parar de crescer, de nascer. Isso mesmo. Por isso tem que fazer um acompanhamento bem sério, legal. gente, porque já pensou? Tá lá, tá ocupado o espaço, Isso. né? Mas não tá com o osso certinho, com ele sentindo que ainda precisa crescer. Isso. Aí, acaba perdendo e na fase adulta não consegue nem fazer o implante. Que, né, o implante é o que mais se assemelha ao dente mesmo, que fica É a fixo réplica ali, perfeita. Né? Isso, é a réplica perfeita do nosso dente natural. É isso mesmo. Agora, e se a gente, né, a criança, o adulto, enfim, fizer o implante e ele não estiver bem adaptado, quais são os problemas que isso pode trazer? Porque tem que ficar muito atenta, né? Isso mesmo. A perda do implante, a perda do osso que envolve o implante, ele é como se fosse um parafuso, né? Ele é uma rosca. Então, quando o paciente recebe aquele pino no osso, o osso tem que crescer em volta da rosca mesmo do parafuso. Se aquilo não estiver bem adaptado, ou se tiver algum contato, que é o que a gente fala, ficar um pouquinho mais para baixo, ficar mordendo muito em cima daquela prótese no processo de cicatrização, acaba perdendo todo o trabalho e o osso do paciente também. Então precisa estar com um profissional legal. E o problema está justamente aí na perda do osso mesmo, porque aí você perde todas as outras possibilidades, né? É isso mesmo. Gente, que sério. Agora, e falando em próteses, né? Qual é a mais moderna? O que a gente tem de novo hoje, né? Porque antigamente não era muito legal, né? É verdade. Eu trouxe algumas fotos também para o pessoal de casa ver. Essa prótese fixa, ela foi um dia a mais moderna, tá? Então, ela é a segunda mais moderna, onde o paciente, ele teve uma perda, nesse caso dessa ilustração, ele perdeu o dente, aquele do meio ali, tá vendo? Então, os laterais, eles sofrem um pouco, porque os dentes vizinhos, eles precisam ser desgastados para a gente colar, ou seja, cimentar a prótese, a peça protética, que é essa pecinha que está embaixo. Então, ela é a segunda mais usada, ela é uma prótese ainda que ela passa uma fidelidade dos dentes naturais. Tá. Então, essa é a segunda mais votada. A primeira, eu não trouxe, porque nós vamos falar sobre, acho que implante no nosso próximo tema. Tá. Então, os implantes, depois dessa, são os implantes mesmo, é o mais moderno, é o mais usado. A dentadura ainda se usa muito. Sério que ainda se usa? Muito, muito. Porque os idosos, Cláudia, eles acabam tendo aquela perda óssea com o passar dos anos. E o implante é uma coisa nova. Ele tem aí 10, 15 anos, onde a população teve um acesso bom aos implantes, porque era muito caro. Hoje, se um idoso vai de 80 anos vir procurar o implante
atualmente, possivelmente ele não tenha Já osso. teve a perda óssea. Já teve a perda óssea. E fica difícil até para adaptar a dentadura, porque a dentadura a gente chama que é muco-suportada, ou seja, ela vai se adaptar à gengiva e à saliva que fica entre o céu da boca e a prótese. Esse vácuo dessa saliva é que vai manter a prótese parada. A parte inferior, como o paciente, nós temos a língua na parte inferior, é mais difícil de adaptar, mas é muito usada ainda. Muito usada. Você acredita que eu nunca vi uma dentadura de perto? Aquela ali, é bem aquilo ali ele colocando, então aí fica aquele vão do céu da boca e é um plástico? É uma resina, é uma resina acrílica, é um material que pode ser levado à boca, precisa ser muito bem higienizado, porque o paciente come com essa peça. E não entra comida dentro? Entra. Se não estiver bem adaptada, entra sim. Tá? Às vezes o paciente usa aquele adesivo, né, ou aquelas pomadas para aderir melhor ao céu da boca. Então fica mais difícil de entrar comida, mas se não, acaba entrando sim. O paciente tem que higienizar muito bem. Não higienizando, vai dar fungo, candidíase. Pode até, se ela tiver mal adaptado, por exemplo, pode dar uma feridinha que agrava para uma doença grave de boca. Então, se ele tivesse essa daí ele tira todo dia, faz higiene todos os dias, né? Isso mesmo, tira, faz higiene todos os dias, tem que limpar a língua também. Tem que ter uma escova própria. Hoje no mercado tem uma escova para dentadura. É uma escova dura, uma escova grande, para higienizar essas peças aí. Todos os dias tem que higienizar. Hoje tem uma gama de materiais e de produtos para isso. A gente, né, às vezes acha, isso é antigo, ninguém usa mais, mas é quando é bem indicada, quando há indicação, como nesse caso, a pessoa não tem mais o osso. Então, não dá para fazer implante. Aí, para quem já teve perda óssea, a única solução é a dentadura mesmo, essa? Dependendo do tipo de perda óssea, nem a dentadura para. Olha, tem muitos pacientes... Tem que ser avaliado, então. Tem que ser avaliado. Se tiver uma gengiva muito baixinha, nunca usou. Por exemplo, tem pacientes, gente, que nunca fez uso de prótese alguma. E que agora, por algum motivo, eu quero usar. Às vezes é tarde demais, não tem osso nem para suportar a dentadura. E hoje as dentaduras estão super bonitas, modernas também. Hoje tem dentes importados, a gente dá aquela, não deixa tudo muito alinhado, faz um charminho com um dentinho um pouquinho mais tortinho, para ficar mais natural. Tem uma pacientinha até que ela tem 70 anos e pediu para colocar os brackets do aparelho na dentadura dela. Que legal. Então, essa vaidade é muito bacana, né? Mas tem que acompanhar. Deixa eu te perguntar uma coisa que nem tá aqui e me surgiu. Hoje em dia tá muito na moda colocar... Você já viu aqueles dentes que tá todo mundo igual? Que tem aquele dente com os dois daqui da frente maiores, todos brancos, parece uma dentadura. Isso. Né? Que a pessoa acha que lixa o dente. Aquilo é tipo uma dentadura também? É uma capa, né? Eu não sei se tem foto dela, não sei se eu trouxe. Será que tem foto aí? Eu trouxe, é uma branquinha. É uma capa para a pessoa usar só assim no dia de festa ou tá com o sorriso muito prejudicado. Aquilo é moldado, não custa barato. Então, o paciente coloca aquele dispositivo, vai para a festa, faz para aquele evento. Mas tem gente que usa todos os dias, né? Não é legal, porque ele adere muita comida, muita sujeira, ela não é cimentada. E tem gente que troca os dentes por aquilo e fica todos os dias e não tira. Não pode. Aquilo tem que ser faz tirado. mal, né? Faz muito mal. E você pode cariar os seus dentes permanentes, seus dentes naturais, e depois você não vai ter a chance de usar mais nada, né? Gente. Tem que ficar de olho. Não, e eu acho meio estranho aquilo. Nos Estados Unidos isso é muito, muito usado. Eles usam muito, os atores, eles colocam, gravam, depois tira. Olha, não, se fosse pra usar, gravar, tudo bem, mas eu conheço pessoas que fica muito tempo, então. Como se fosse o dente da pessoa, não tira nem pra dormir, não tem como tirar, sabe? Se são aquelas cimentadas, aquilo ali tem que ser, assim, muito bem supervisionado, porque hora ou outra vai entrar saliva contaminada e você vai perder seu dente permanente natural. Nossa, tem que ficar de olho. Muito cuidado. Não é a mais indicada, tá? Não é a mais indicada. Não, e tem tantos outros tratamentos para você ficar com um sorriso lindo, claro. né? Não precisa disso. Exatamente. Nós vamos continuar falando sobre próteses, mas agora nós vamos para um intervalo bem rápido e a gente já volta. E se você tiver alguém que precisa assistir esse programa, marca aqui nos comentários, tá bom? 2 minutinhos a gente volta.
voltamos e antes de continuarmos aqui o nosso tema com a nossa odontopediatra, quero dar uma dica para vocês que precisa de repente higienizar, lavar seu tapete, seu sofá, suas cortinas. Eu estou falando da Gênio Clean, que tem descontos exclusivos para o ABC das Mães. E olha que legal, até os bancos do seu carro eles conseguem higienizar. Olha a diferença aí desse antes e depois. Gente, eu fiz no meu carro. As crianças, né, enfim, 2 no carro, pensa, já caiu achocolatado, biscoito, tudo. Eles pensaram, será que a Cláudia sujou o carro dela só para fazer, né? Só pra gente mostrar aqui um antes e depois? Não. Era o meu carro de verdade mesmo, vida real. E aí ficou super lindo, as meninas brincaram muito no grupo com essa foto, mas foi muito bacana. E sabe o melhor disso tudo, gente? Com descontos exclusivos aí pro ABC das Mães. Então aproveitem, entrem em contato com a Gênio Clean, e tem acesso aí ao seu desconto, fica com a casa limpinha, o carro, enfim, o que vocês quiserem. Agora a gente vai continuar aqui para falar sobre prótese. E aí tem uma questão aqui. Se, por exemplo, a pessoa precisou de uma internação ou está numa outra situação, enfim, que não vai poder cuidar tanto dos dentes, o ideal é ela tirar a prótese ou não? Ela fica até nesses casos? Cláudia, se o paciente estiver inconsciente, tem que remover. Tá? Se o paciente estiver passando por algum tratamento que precise ficar hospitalizado, mas que ele estiver em sã consciência, por exemplo, os pacientes oncológicos, tem hospital que pede para tirar todo quanto é tipo de prótese. Poxa, o paciente já está ali numa situação que já está tendo a perda de cabelo, né? Já vai pedir para tirar os dentes. Então, o ideal é manter os dentes. Só para os pacientes mesmo de UTI que estão em situação inconsciente, o ideal é remover a prótese, desde que ela seja aquela prótese removível. A dentadura, eu também trouxe uma foto da prótese que é utilizado alguns grampos. Essa prótese também removível, que ela só tem parcialmente dentes, essa, por exemplo, ó, tá vendo? Essa prótese removível, ela precisa ser removida do paciente se ele estiver hospitalizado e inconsciente. Esse aço, ele pode dar interferência em algum exame, algum eletro. E essa é aquela ponte que fala? É a ponte móvel. Tá. É essa mesmo. Que essa só serve para quando você tem alguns dentes só faltando, não a boca inteira, né? Exatamente. É um encaixe. É um encaixe. E esses dentes vizinhos, tá vendo? Que mostra na foto, eles vão receber um certo desgaste para o apoio desses grampinhos. Então, esses dentes precisam ser super bem escovados. Essa prótese precisa ser removida, higienizada, senão você vai acabar perdendo os pilares, o que nós chamamos de pilares, que são os dentes que sustentam essa prótese. Quanto mais dentes você tiver, mais fixa ela vai ficar na boca, mais firme ela vai ficar na boca. Tá. Agora sim, nós estamos falando sobre próteses. Então tem a ponte, tem a dentadura, tem aquela capinha que nós mostramos no começo. O implante é considerado um tipo de prótese também? O implante sim. também, né? Nós chamamos de protocolo para um paciente que não tem dente nenhum. Então a gente acaba colocando de 4 a 5 implantes, às vezes 6 parafusos, tá? O implante é sempre o parafuso. E adapta-se uma prótese, que é uma parte da dentadura sem o céu da boca. Isso é parafusado, então o paciente não tem aquela possibilidade de tirar, fica firme na boca, é uma qualidade de vida. Minha mãe tem 2 implantes maravilhosos, assim, ela fala super bem. Não dá problema. Se o paciente cuidar, e tem que cuidar como dente natural. Sim. Tem que a cada ano fazer a remoção dessa prótese que não sai em casa. Só o dentista consegue tirar com a ferramenta, né, com o instrumento correto. Tira essa prótese, limpa os parafusos, depois coloca, isso não dói para fazer. Quando o paciente remove essa prótese, o que fica ali embaixo, eles até se assustam. E você pode acabar perdendo o implante por conta de falta de higienização. Então, poxa, teve todo um investimento, um ato cirúrgico que não é pequeno e perder por falta de higiene, né, é muito triste. Vamos aproveitar o gancho aqui. Quais são os cuidados, então, que as pessoas aí que estão assistindo devem ter com a sua prótese? Seja ela a dentadura, a capinha, o implante. Quais são os cuidados gerais e principais para não perder nenhum tipo deles? Porque ninguém quer estragar a dentadura, nem muito menos o implante, que é tão mais caro. Quais são os cuidados? No caso da prótese, que é a da dentadura, né? O paciente ele precisa comprar aqueles produtos indicados para a higiene de dentadura mesmo. Hoje em dia existe aqueles tabs, que é uma pastilha efervescente de várias marcas. Deve ser colocado lá num recipiente com água, coloca a sua prótese lá, deixa agir alguns minutos, ela vai descolar várias partículas de gordura, fungo, bactéria. Higieniza com uma escova própria para a dentadura. A escova de dentes não higieniza bem a dentadura. Precisa ter cerda adequada para aquele acrílico,
tá? Observe sempre a sua boca, a cada troca da dentadura, cada vez que você tirar e for colocar, veja se não tem nada vermelho pegando, porque isso precisa ser dito para o seu dentista. Não deixa formar ferida ali, então tem que ter o cuidado de olhar a sua prótese. Se não tem nada lascado, se não tem nada quebradinho, tá? Higienize. No caso dos implantes, tem que ter esse cuidado no dentista mesmo. Se for essa prótese grande, que tem todo o céu da boca, por exemplo, né, envolvido por uma prótese. Se tem um dente ou outro com implante, precisa ser feita a higienização também no dentista. Só que quando não é esse protocolo, não é na boca inteira, a gente não remove o implante para limpar. Só se o paciente relatar algum desconforto, enfim. No caso da removível, que é essa prótese, a ponte, mais conhecida como a ponte, que tem os ganchos de metal, evitem passar creme dental, tá? Olha. Porque estraga muito a qualidade da prótese. Então, usa mesmo um creme próprio para escovar a prótese. Se você não tiver acesso a isso, compre um sabonete de glicerina, desse bem famosinho, uma barrinha, compra uma escovinha só para a hora da higiene, hidrata a sua prótese. Esse sabonete ele vai desengordurar, não vai parar, além de não parar resíduo, ela vai deixar a resina, o acrílico da prótese mais brilhante, mais higienizado, vai grudar menos alimento, em consequência disso você não vai ter mau hálito, né? Consequentemente não vai ter mau hálito, não vai ter fungo, bactéria na boca. E ao remover essa prótese, você precisa higienizar muito bem os dentes que você tem. Senão, você vai acabar perdendo os ajudantes ali para manter essa prótese na boca. Você perdendo os pilares, que são os dentes vizinhos, vamos ter que trocar essa prótese. Aí o problema você vai indo de um problema para o outro, né? Agora, a pessoa que tem prótese, vida normal, por exemplo, tanto se ela tiver dentadura, ponte, pode sair, correr, beijar na boca, tudo? Pode sim, Cláudia, pode sim. Uma prótese bem adaptada, uma prótese bem feita, ela não tem contraindicação. Tem pacientes que chegam e falam, eu tô comendo até torresmo com a minha dentadura. O dentista vai ficar super feliz com isso, porque sabe que a prótese está super bem adaptada. Mas tem que tomar cuidado. O mesmo cuidado que a gente tem com os nossos dentes naturais, tem que ter com a prótese. Lembre sempre, é uma prótese, não é seu dente natural. Então, morder bala, né, alimentos mais rígidos como o torresmo, né, vai quebrar. Então tem que ficar de olho. A maçã não quebra dente não, viu, Cláudia? Não. O grande vilão é a pipoca e o torresmo. Pipoca e torresmo. Então, se você usa prótese, toma cuidado com isso. Tem que ficar de olho. Olha só. E as pessoas, assim, se alguém já teve algum problema na boca, seja câncer bucal, que você falou, né, que muito acontece, ou qualquer outro tipo de problema, ela pode fazer o uso de prótese? Pode, desde que diagnosticado a necessidade depois do tratamento. Então, vamos supor, se um paciente oncológico teve um câncer de boca, tem que saber como foi classificada essa doença, esse câncer, tá? Porque existem alguns materiais que não podem ser levados à boca de um paciente que teve câncer de boca. Então, tem algumas resinas que são contraindicadas, alguns materiais que são contraindicados. Então, o dentista opta por fazer uma prótese com um material mais adequado para aquela situação. Então, pode ser diferente para um paciente que nunca teve doença nenhuma na boca. O material escolhido pode ser diferente. Então, se a pessoa teve principalmente o câncer, aí tem que tomar um cuidado maior. Enfim, o dentista vai recomendar para ele, claro, né, o mais adequado. Agora, então, nós já falamos, né, da comida, beijar na boca pode também. E os esportes, por exemplo, se a pessoa pratica um esporte de alto impacto, de repente faz crossfit, corrida, não sei. No caso das próteses, normal também ou na hora da prática, do impacto, é melhor tirar? Olha, os pacientes que fazem o uso de prótese da dentadura, que é a prótese total, tem paciente jovem usando, tá? Caso de acidente, enfim, o que não teve chance de fazer o uso do implante, tem que usar o protetor bucal. Então, pede para o dentista fazer um protetor bucal. É bem desconfortável. A prótese total, a dentadura junto com o protetor bucal, é bem desconfortável. Mas se o paciente não quer abrir mão disso, pode tentar fazer o esporte com a prótese, usa aqueles creminhos, aqueles autocolantes para ficar um pouco mais firme no céu da boca. Não acontecer de cair ali na hora. Exatamente, mas tem que tomar cuidado. Por exemplo, natação. Os idosos que fazem, né, hidroginástica podem perder a prótese na piscina, sim.
Então tem que Olha. estar bem firmezinha na boca, bem adaptadinha. Aí usa com essas pomadas, então. Isso mesmo. As demais, pode usar o protetor bucal, os implantes, pode usar o protetor bucal e mandar ver no esporte aí. E o mais legal é que, né, atualmente está tudo muito mais moderno, né? Provavelmente, se a pessoa for sempre ao dentista, mesmo que, né, por algum trauma, perda o dente, né, ela vai ter o ossinho ali, porque vai estar bem cuidado. Então, o importante, gente, é sempre a visita ao dentista, né? Não importa. É isso mesmo, E hoje está Cláudia. tão moderno. Antigamente nós víamos, né, aquelas próteses que ficava aquele ferro todo aqui assim, né? Lembra? Hoje tem as flexíveis com os grampos invisíveis, a gente chama de grampo invisível, né? Que eles são transparentes e tal. A modernidade está aí para ser usada mesmo. E tem que aproveitar. E assim, a modernidade está aí, mas isso não tira a sua obrigação mesmo, de ir ao dentista, né? Assim, no mínimo 2 vezes por ano, né? Quem tem problema tem que ir de 3 em 3 meses até, não é? Tem casos que a gente tem que ir de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Quem tem prótese tem que ficar de olho mesmo. De olho, E as cuidar próteses precisam ser sempre. trocadas, né, Cláudia? Ah, é? Tem isso também? Tem isso também. A dentadura, por exemplo. Ela tem validade? Tem validade. Depois Tá. de 5 anos tem que olhar se tem que ser trocada ou não, porque ela forma ranhura. Por mais que você use aquele hidratante, né, o sabonete hidratante Pra lavar? pra lavar, ela pode formar ranhura assim, fendinhas, rachaduras e pode ser ruim para a saúde. Então, sempre de olho. E lembrem-se, né, meninas e meninos também, quem estiver assistindo aqui, nós somos exemplos aí para os nossos pequenos. Seja para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, enfim. Nós somos exemplos, então nós cuidando bem dos nossos dentinhos, eles provavelmente vão cuidar. E se a gente sofreu com alguma coisa, eles não vão sofrer, porque eles já vão estar, cuidados desde sempre. Obrigada, viu, doutora Aline, Adorei mais estar uma vez por aqui, ter Cláudia. vindo. Adorei. E ó, ela vai estar no Odonto Pediatra Online. Quem quiser falar mais um pouquinho com ela lá dentro do grupo do ABC das Mães. É isso Obrigada aí, estou à mais uma disposição. vez. Beijo, Cláudia. Beijo. Deixa eu mostrar o look de hoje para finalizar o programa, gente. Esse look, deixa eu ver para cá, ó, para mostrar a sandália também da Piccadilly. Linda, a Piccadilly também, mandou aqui sandália pra gente. E o vestido que tá super em alta, a Karina falou, Karina que semana de moda em Paris, hein, gente? A mulher tá chique daqui show. Ela falou, ó, crochê super em alta, tricô também. E esse aqui lindinho de tricô, ó, lá daqui show pra vocês. Lembrando que quem segue a ABC das Mães tem descontos exclusivos. Só falar pra Karina, ó, a Cláudia falou que tem desconto exclusivo. E tem mesmo, tá bom? Agradecer a make da Mayara Bandeira e o cabelo de hoje, Juliana Benedetti vai passar aqui pra vocês o Instagram delas, depois segue lá também, tá bom? Obrigada, viu, Ju, pelo cabelo de hoje. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até amanhã.